Pessoal, boa noite para todo mundo aí. Vitor, eu tô para ver a diferença de lugares que a gente está no Brasil, né? Eu tô na beira da praia aqui em isolamento, eu, minha mãe. Tu sabe, infelizmente eu sou grupo de risco aí, né, cara? Não me cuido muito aí, que pese com as orientações todas. Eu tô de jaquetinha para não pegar muito frio aqui, mas tô bem organizado aqui, tá, Vitor? Eu tô vendo, essa jaqueta virou uniforme das lives tuas aí, né? Pelo jeito. Cara, eu tô na praia, eu vim correndo da cidade pra cá, então a gente não tem muita opção. Era a jaqueta que eu tinha na praia aqui, cara. Uma jaqueta de 2007, mas uma jaqueta transada, essas boas, né? aí, né? Não, Essas sério, boas. primeiro. Não, isso aqui, inclusive, ó, é da tripulação mesmo, cara. De fazer regata lá em Saint-Tropez. Eu sou um cara jovem, transado, né, Vitor? Uma vida muito boa. Vitor, mas eu vou fazer agora aqui o começo aqui, tá, da nossa live para o pessoal que está chegando para as próximas conversas. Então, vou iniciar agora aqui, tá? Pessoal, boa noite. Fernando Conrado aqui, mais uma super live para nós elucidarmos aí todos esses aspectos que estão nos circundando nesse momento de coronavírus. Hoje eu convidei meu amigo, meu médico, uma sumidade na medicina, Dr. Vitor Sorrentino, para elucidar outros pontos que estão cercando a nossa própria existência hoje, né? Semana passada aí eu recebi do pessoal dos Estados Unidos lá algumas orientações em relação a como sobreviver, entre aspas, ao coronavírus. Então eles mandaram, Conrado, tu tá te cuidando. Bom, pessoal do alto escalão lá, né? Pessoal bem relacionado. Conrado, tu tá te cuidando, tá dormindo direito, tu tá te alimentando direito, tá fazendo exercício, como é que estão as tuas coisas? E aí eles mandaram algumas orientações lá do pessoal de Stanford. E eu, obviamente, tendo o Vitor Sorrentino à nossa disposição, pensei, não, vou falar com o Vitor e o Vitor vai, né, poder elucidar isso aí. Então, Vitor, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por tu ter aceito essa nossa conversa aqui, tá? Pô, tô lisonjeado mesmo, cara, tirar teu tempo aí, numa segunda-feira, família, filhos, aí tá em casa para poder nos atender. Então, Vitor, eu vou deixar mais ou menos que tu seja o capitão da nossa conversa aqui. Tá? Num primeiro momento, eu acho bom os pontos, como a gente tinha conversado antes, para a gente trazer para o pessoal aí, é a questão como o nosso comportamento, né, esse momento de histeria, de pânico, de estresse, pode ser prejudicial para a nossa saúde e o que a gente pode fazer para criar uma espécie para enfrentar melhor esse momento. Eu peço aí para quem esteja vendo a live, gostando da live aí, tá se achar interessante, vai mandando ali com o aviãozinho que vocês têm embaixo. Mandem para os amigos que vocês acham que tem que assistir isso aqui, tá? Vitor, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Cara, meu irmão, né? Obrigado. Eu tá sofrendo também com esse momento aí, né, Conte? É um momento triste, sinceramente, triste como um todo, cara. Eu acho que hoje eu venho falando que talvez as redes sociais eles têm um grande papel em ajudar, mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, com essa loucura de disputa entre redes sociais e televisão, e redes de televisão, também vem servindo para aprofundar algumas crises que vão acontecendo. E esse é um típico exemplo que eu não sei se a gente vai aprender com esse exemplo ou não. Surgiu talvez os grandes problemas aí, Conrado, nessa situação foram as fake news, né? Aquilo que foram, não só fake news, na verdade, notícias propagadas erroneamente, né? Que acabaram provocando um caos ainda maior. Inicialmente, obviamente, é importante a gente saber que nós estamos lidando com um vírus, com um problema de saúde pública que iniciou lá na China, já é um problema de saúde pública na Europa, em outros países, e principalmente agora no Brasil, e que definitivamente não teria como a gente simplesmente fechar uma porta e o vírus não entrar mais. É uma era de globalização, então isso não tem como acontecer. Por melhor que estejamos nós, né, de saúde, nós vamos ser acometidos em algum momento. Isso é um fato, né? Nós vamos ter contato com essas pessoas em algum momento. O grande ponto é que, quando começa a acontecer e a gente ainda não conhece, e aí, eu sei que tu conversou com a Bruninha ontem, foi? Sim, com a Bruna Bittencourt, direto dos Estados Unidos, aí, discutindo os números, né? Justamente, eu quero dar sequência do que ela conversou, que realmente, para a gente conseguir, dentro da ciência médica mesmo, fazer com que todos entendam a ciência médica é muito difícil, né, Conrado? Porque nós temos peculiaridades. E essas peculiaridades são, comportamento de vírus, todo mundo sabe um pouco. E o saber um pouco já nos atrapalha um pouco. Porque
existem algumas condições que eu sei um pouco mais na profundidade ou esse pouco atrapalha bastante a comunidade. Então, desde que começou, primeiro, o excesso de pavor, isso foi um problema, né? Aqueles números estrondosos, que a gente fala assim, não, estão escondendo números, não estão, não sei o quê, tal. A gente sabe que muito mais infectados do que realmente apareceram, por isso mesmo o nível de letalidade, o grau de letalidade é menor, né? Porque nós estamos trabalhando no pressuposto que 1.000 pessoas só se infectaram, né? 100 se infectaram, 5 delas morreram. Se eu sei que está subnotificado, não tem como notificar todos os casos. Por quê? Porque 70% das pessoas não sentem nada. Como é que eu vou notificar todo mundo? Né? Então, eu estou partindo do pressuposto que pelo menos o dobro eu não estou contabilizando, o grau de letalidade cai pelo menos pela metade. Então, não é algo de se assustar tanto quanto a letalidade. Mas tem validade assustar em países como o Brasil? Tem. Porque parece que aqui o povo não entende, a menos que a gente seja, né? Assim, na porrada, é a história do HIV, né? Todo mundo fala, HIV se pega fácil, assim, assim, assado. Cara, é pandêmico o HIV. Sim. E as pessoas sabem como se prevenir. É simples, não tem um remédio mágico. As pessoas não se previnem. Então, nós médicos ficamos em cima do muro. Ou a gente fala a verdade. Não é tão fácil assim de se disseminar, né? Porque não é simplesmente ter uma relação sexual. Não é só. Mas se a gente já alertando as pessoas ao mais, a gente tem esse nível de contágio de um vírus. Imagina se a gente for falar a verdade de algumas coisas. Então, de fato, o pavor, de alguma forma, tem validade. Mas, num segundo momento, esse pavor só prejudica, Conrado. Porque nós estamos pensando em apavorar as pessoas para que fiquem em casa. E está certo. Num primeiro momento, está certo. Por quê? Porque não deu tempo de estudar exatamente a repercussão desses vírus. A gente tem estudos, e esse é um grande problema, eu trouxe para ti aqui, quais são os estudos validados até agora e que são sérios para a gente poder, assim, qual é a literatura vigente, eu vou até trazer aqui, porque nós vamos falar um pouquinho de ciência. Está aqui, ó. Claro, ó. Aqui eu tenho mas é um resumo. Para isso que tu veio, né, cara? Para isso que tu veio aqui, para trazer ciência. Aqui eu tenho um resumo, ó, do JAMA, que é só o jornal grande. JAMA, The Lancet, Lancet. E tu pode ver que aqui, ó, a gente está falando de 201 pacientes, isso é nada, cara. Para a ciência médica é nada. Então, eles vão nos dando norte, ó. Olha, parece que os pacientes com doenças cardiovasculares, hipertensão morrem mais. Tudo acho. Olha, eu tenho uma amostra não representativa aqui. Eu tenho 2 casos em convalescência, ou seja, continuaram. Eu tenho mais 1.000 espécimes coletadas, 205 pacientes. Então, são muito poucos. Olha aqui, ó. Eu tenho essa literatura, o que é um tempo recorde de literatura também, né? Sim, senhor. Imagina que para eu publicar um trabalho leva 1 ano, 2 anos. Então, para poder arrecadar o número de pessoas, né, necessário. E a gente tem aqui, ó, uma série... Eu li cada um desses estudos aqui, porque eles não saíram tudo no mesmo momento. Tá? Eu estou resumindo aqui aquilo que está disponível e que, legal, eles criaram uma ferramenta, nesse momento de caos, para facilitar o acesso a todos. Normalmente, Conrado, a gente tem que comprar esses estudos. Então, para quem assina as revistas, como é o meu caso, eu dou aula, sabe que eu dou aula, então eu assino essas revistas. Já está contabilizado, mas isso é caro para tu assinar, porque tu vai ler quantos? É difícil de ler. Eu não li 100% desses aqui. A primeira página, eu li todos. Eu devo ter lido aqui uns 60% desses estudos aqui na íntegra. Eu estou em casa, né? Tu sabe que eu gosto de ler. Então, o que a gente tem desses artigos todos aqui? E isso é muito importante. Primeiro, é um vírus que se comporta como um vírus da gripe. É um subtipo de vírus da gripe. Partindo desse pressuposto, isso não quer dizer que isso é tão fácil assim, porque a gente tem alguns vírus que passaram por aqui com uma letalidade um pouco mais alta, como foi o H1N1. Maravilha. Só tem um problema. Ele se dissemina muito fácil. Então, ele fica com a pessoa dentro dele sem perceber muito tempo. E eu posso contaminar as pessoas. Então, o jeito melhor de se fazer para esses que contaminam muito fácil e ficam muito tempo dentro da gente, realmente, é reclusão, isolamento. Mas esse é o primeiro momento, quando a gente ainda não tem alguma estratégia. Então, esse é o momento agora, né, Conde, de estratégia. Por quê? Porque a balbúrdia já foi feita. Quando a gente apavorou demais a população, todo mundo, maravilha, todo mundo tenta se isolar. A gente não pensa no resto, numa economia,
e se aquilo ali é válido ou não válido, de estudos para isso. E os estudos eles vêm questionando se é válido a gente isolar todas as pessoas e quebrar um país, e, consequentemente, com a quebra, e aí a gente vai poder explorar melhor isso, quais são as repercussões, porque depende do meu imposto, do teu imposto, do imposto de outras pessoas, para que a gente consiga dar suporte financeiro, né? A abrir novos hospitais e tudo mais. E se é isso válido ou se não. Ou se o ideal, que é hoje em dia a estratégia dupla que vem sendo questionada e que eu já tinha falado antes, porque não depende de artigo científico, tem algumas coisas que dependem de raciocínio lógico, né, Conrado? Então, para quem está sempre lendo a ciência, como é o meu caso, eu primeiro não sou um cientista, então eu não sou cético 100%. Sim. O cientista tem que ser. Olha, é só aquilo que está escrito. Sim. Quem não é cientista, quem é leitor, nós somos pessoas, nós temos que ter criatividade suficiente para entender aquilo que te chama de inteligência, capacidade de fazer decisões, tomar decisões de discernimento. Então, essa resolver problemas. Resolver problemas não é muito do cientista. Isso não quer dizer que ele é burro, mas ele não pode resolver um problema. Ele tem que entregar ferramentas. E nunca ele entrega essas ferramentas, quem decide somos nós. Então, eu, nesse momento, lendo aqueles artigos, falei assim, essa estratégia do lockdown, de pegar e isolar todo mundo, não parece ser uma coisa inteligente. Por quê? Porque nós vamos nos contaminar igual e nós vamos quebrar uma economia. E se tem aí 70% das pessoas que nem sequer percebem o que está acontecendo com elas, então quem sabe essas pessoas não vão, elas tendo contato aos poucos e se isolam totalmente das outras, que são os idosos e tudo mais. E a gente tem esses números da Itália que são números assustadores. A maioria dos mortos na Itália, eles têm acima de 70 anos, cara. Então, o resto adquiriu e nem sentiu. E por que o caos? Porque o governo, e aí tu pode explorar isso, o governo que não toma uma medida mais drástica, ele acaba sendo tido como insensível, errado. O empresário que não fechar as portas 100% insensível. Só que o empresário vai ter que pagar o salário do cara. Então, eu mesmo sendo um médico, um cara da saúde, primeiro ponto, eu não posso alardear esses estudos que agora com a hidroxicloroquina. Quando tu me mandou, aliás, deixa eu contar para o pessoal aqui, o que um cara sério faz? O que um cara sério faz? Que não depende de mídia. Conrado pegou, recebeu de manhã, a primeira vez que ele me manda uma mensagem, que é 6 da manhã. Vicky, Vida, recebi um estudo aqui sobre a hidroxicloroquina. O que tu acha sobre isso? E ninguém tinha falado do mundo, né, Vitor? Vamos deixar claro. Ninguém tinha falado do mundo. Só os gênios sabiam, no caso tu. O que eu pensei? Eu vou só te pedir agora uma licença. Eu vou deixar tu contar, tá? Eu recebi um estudo de uma fonte fidedigna, direto dos Estados Unidos. Foi antes do Trump falar, antes de todo mundo falar. Pô, eu não posso divulgar isso aqui antes de falar com alguém que tem um discernimento, né? Daí eu falei, Vitor, tu é o primeiro cara que eu vou falar, vê o que tu acha aqui. E aí, Vitor, foi que tu pode explicar como é que se resolveu essa história aí? Eu mandei o que eu já tinha lido a respeito, né? Que eram rumores na ciência, e continuam sendo rumores, infelizmente. Na ciência, rumores de que aquilo ali podia ser válido. E aqui eu já abro um primeiro parênteses. Desculpem, mas eu estou na rede do Conrado, então eu posso falar. Tem uma filha da puta. Você é filha da putice, médico. Aqui pode falar. Criticar na rede do Conrado, fala assim, porque ele é um dos responsáveis por disseminar histórias como essa de soro, tal, que eu nunca fiz, para a imunidade. E nunca indiquei sobre a imunidade. Aliás, eu faço o contrário aqui. Eu sei, eu sou paciente, né? Inclusive, nunca fez um soro para imunidade, né, Conrado? E meu paciente há quantos anos? Sei lá quantos anos? Desde 2012. E nunca te ofereci nesse momento também. Eu poderia te oferecer, mas não leva tua mãe lá para mim, não sei o quê, né? Nada. Bom, não fiz nem em mim. Pegaram uma foto minha antiga lá do carnaval, com meu avô, com meu pai, onde eu boto uma foto, a gente fazendo soro, que nem tinha coronavírus. E lá, naquele momento, eu explico o porquê que eu não recomendo soro. Olha a loucura. Porque eu não tenho essa prática. E por que eu não julgo quem tem essa prática? Expliquei ali com dados que a boca é um excelente local para absorção. Agora sim, pessoas mais velhas, meu avô estava 85 anos, eu estava acompanhando ele, porque ele pode ter um benefício, mas não tinha nada a ver com imunidade. Nada a ver. Bom, mas enfim, a pessoa foi comentar na tua rede que eu sou um dos responsáveis por acabar a hidroxicloroquina no mercado. Eu falei, cara, como a pessoa pode ser tão mentirosa? E é uma menina que eu já vi aqui. Menina, por favor, tenha vergonha na cara. Tá lá, vocês que estão nos assistindo, vão ali no post do Conrado sobre a nossa live e assistam e leiam aquilo ali.
Sim. Porque eu fui contrário. O que eu falei para o Conrado? Falei, Conrado, a gente não pode... O que eu falei exatamente? A gente não pode espalhar isso. Exatamente isso, Conrado. Isso aqui não é nada conclusivo, não fala, não se sabe, testaram com poucas pessoas, eles têm uma esperança que tudo dê certo, e eu fiz o quê? Tapei minha boca. Toda pessoa que me perguntou sobre o remédio, vai lá e segue o Dr. Vitor Sorrentino e olha lá. Até, deixa eu só fazer uma ressalva também, naquele mesmo dia que teve o negócio do remédio, eu saí para comprar os remédios da minha mãe, né? Minha mãe tem remédios continuados. Eu comprei lá não vou dizer os remédios aqui, mas comprei remédio pro cérebro, pro coração, tal, para eu poder vir pra praia. E eu tava feliz que eu consegui pegar a receita azul no psiquiatra, consegui fazer tudo, fui na Panvel, tinha tudo na farmácia, não precisei correr em 300, deu tudo certo, consegui o álcool gel. Tava feliz, consegui o remédio da mãe. Só que o remédio da mãe é os que ela tem que tomar sempre. É o Pradaxa, a Lovastatina, essas paradas tudo aí. E os caras, o Conrado comprou o remédio. Não, cara, eu não comprei o remédio. Inclusive, eu falei, quando me perguntaram, eu falei, cara, disso aqui segue o Dr. Vitor Sorrentino. Foi a minha orientação nos próprios stories do dia ali. E nunca comentei o negócio do remédio, porque eu não tenho certeza nenhuma, né, cara? Estão mal intencionadas, né, cara? A mulher foi uma médica, residente em endocrinologia aqui do Rio Grande do Sul, e veio a mentir que eu sou um dos responsáveis por terem vendido demais esse remédio. E aí cabe a ressalva sobre o remédio, porque eu fui dos que primeiro postei sobre a medicina baseada em evidências, o que ela acha dos estudos. Eu fui o primeiro, tá lá meus posts lá, medicina baseada em evidências. Eu escrevo ainda, medicina baseada em evidências, o que a gente tinha. Inclusive, eu postei um outro sobre o medicamento. Eu não sou contra o medicamento, ainda bem que nós temos uma chance. Mas nesse tipo de coisa, a gente chama assim, Conrado, ausência de evidência não significa que haja uma evidência da ausência. Vou repetir para vocês. A ausência de evidência científica, se eu não tenho evidência científica, não quer dizer, seja o N era 40 testados por remédio, é ausência de evidência científica. Entretanto, porque pode ser o acaso, aleatório, pode ser muita coisa. Entretanto, essa ausência de uma evidência sólida científica não significa que não hajam evidências de que possa funcionar. Então, um remédio desse, por enquanto, é o que a gente tem, né, Conrado? Então, assim, se a gente tem isso na mão e funcionou com algumas pessoas e tem gente morrendo sem ter o que fazer, o que se faz no meio médico? Medicina de guerra. Poxa, está no final da vida, não tem o que fazer, está com comorbidade, já está acometido, é o que se usa. Não é para as pessoas saírem comprando, porque isso precisa ser usado em caráter médico. E mais, a gente também não sabe qual o transtorno que isso pode trazer. Aliás, eu fiz uma live sexta-feira passada sobre isso. Eu vi, maravilhosa até. A partir de 2 semanas de uso. Eu te chamar que sim. E tu falou muito bonito. Cara, só unir um neurônio no outro, querido. Não tinha muita dificuldade, né? É foda. Então, nós estamos numa situação seguinte, né, Conrado? Muita coisa foi feita acertada no começo, que é o pavor para as pessoas ficarem em casa, isolamento. Agora, esse pavor tem que descontinuar e o Mandetta foi sólido lá, foi sóbrio e sólido, foi sensacional. O ministro da Saúde, cara, foi sensacional o que ele falou. Slow clapping para ele. Porque realmente falou, agora é momento da gente... Eu tava com medo que eles não fossem fazer isso, sabe, Ron? Tava com medo, falei, peraí, cara, alguém tem que orientar lá, mas vem cá, os caras não são burros, né? Então, o que eles têm lá? Quais são os médicos que vocês têm que acreditar nesse momento? Não é nem o Vitor Sorrentino. São os epidemiologistas. Mas foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não, peraí, cara. Epidemiologista são os médicos que estão pensando em caráter mais amplo de como conter a disseminação da doença e como preservar a vida dos pacientes, das pessoas infectadas. Epidemiologista. Não, mas foi o cara do Einstein, cara, epidemiologista? Não, então ouça mais o epidemiologista. E aí vem o segundo momento aqui. Que isso que o Mandetta falou já e isso que foi publicado agora há pouco tempo atrás, a gente vai falar já de medidas integrativas. Foi justamente o que o Osmar Terra, o deputado Osmar Terra, falou, que tem uma repercussão horrorosa. Eu tive que apagar dos meus stories, pessoal me xingando de todo lado. O que ele falou? Gente, peraí, é uma gripe profunda, pesada, isso vai acometer muita gente, vai continuar matando tanta gente. O nosso sistema brasileiro ele já não dá suporte, já não tem capacidade de absorver a demanda atual. Não comparemos, né? Eu trago para ti, não comparemos nosso caso com a Coreia, com o Japão. A Coreia estava conversando ontem com o cara. Traz todos os exames. Isso não existe no Brasil, cara. No momento que falar para todo mundo fazer exame, o cara vai para o hospital. E o cara que acha que está com a doença vai para o hospital fazer exame, ele contamina outros, porra. Então, assim, não é não há assim, mas esse governo, as pessoas são erradas, eu tenho o direito de fazer exame. Não, meu amigo, tu tem direito até.
teria direito, Sim. mas fica em casa, que nesse momento é melhor, a menos que tu tenhas realmente um comprometimento que você acha que está com um problema mais sério. E aí a gente entra num outro problema. Estar com um problema mais sério ou não nesse momento tem um viés, um fator de confusão, que é o mental, né? Sim. Qual sanidade mental que eu vou ter nesse momento para conter a minha histeria de achar que uma coisa é uma outra coisa? E eu pegar um resfriado qualquer, né? E achar que eu estou comprometido. Sim, tu sabe, Vitor, que uma coisa que eu até falei hoje ainda nos stories novamente, que só a verdade afasta o medo, né? Só a verdade afasta a histeria, só a verdade afasta o pânico. E nesse momento a gente tem que ter noção que a verdade ela é dura, né? As informações que a gente tem que é duras. Existem mortes, existem, é algo gigantesco, é algo gigantesco. Todos nós do planeta vamos pegar em algum momento. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Vamos, né? Tomara que a gente postergue para muitos anos ainda que até para que a gente todo possa mundo ter a pegue. Vacina já. Claro, para que a gente possa ter um tratamento mais eficaz, uma vacina já testada. A Bruna ontem dizia, Conrado, eles estão pulando fases de testes de vacina, mas mesmo assim, Conrado, uma vacina demora de 12 meses a 18 meses para chegar no mercado. Então as pessoas estão achando que vão ser 15 dias, vai ser algo bem maior. E quando uma outra coisa que eu falo aqui também, Vitor, e talvez nem muitas pessoas falaram, Conrado, tu tá em pânico, tá em pânico. Eu falei, ó, se tu tem velho, eu falei, né? Se tu tem velhos e tá em grupo de risco, te isola 100%. Claro. É comida chegando em caixa, tu descontamina a caixa e come o que tá na caixa. É assim, porque outra coisa que eu digo também aqui, Vitor, é quem não ajuda não atrapalha. Não atrapalha. Se tu tem condições de ficar em casa hoje é um milagre para nós, é uma dádiva tu poder ficar em casa sem estar doente. Porque tu vai ficar em casa de duas formas. Ou são ou doente. Então eu sempre digo aqui, né? Uma filosofia própria é agradecer por estar se fudendo pouco. Se eu vou ficar em casa, que eu fique com saúde, né, Vitor? E nessa mesma caminhada aqui, quando eu falo que quem ajuda não atrapalha, para que as outras pessoas que têm que estar na rua, porque tem pessoas que não vão ter chance de ficar em casa, porque não tem dinheiro, não tem tempo, não tem sequer casa, não tem sequer comida, tem que trabalhar de manhã para pegar a comida da noite. Essa é a grande realidade da maioria dos brasileiros. Então, sai quem puder sair de casa, fazer um home office, postergar trabalhos, evitar viagens, sai fora do mercado para não... Primeiro lugar, para não pegar doença, e dois, para não contaminar as outras pessoas, caso seja um assintomático. Porque a gente precisa dos médicos atendendo todo mundo, dos enfermeiros atendendo todo mundo, do pessoal de retaguarda, dos infectologistas, do pessoal que está lá no laboratório, dos biomédicos. A gente precisa também do cara que está dirigindo o caminhão para levar a comida para o mercado, o caixa do supermercado, o açougueiro que está lá cortando carne para poder comer uns bife. Então, né? É a hipocrisia da hipocrisia, né? É a demagogia da demagogia. Aí não, tá, como é que a pessoa tá na rua? Querido, tu sabe a situação da pessoa? Tu sabe se Não, ela não é a caixa do supermercado que tu vai comprar, pô? O que a gente tem que fazer agora, é cada um pegar a sua responsabilidade e ter clareza no que tu tem poder de mudar e o que tu não tem poder de mudar. Eu acredito que a gente está ajudando mais as pessoas. Agora tem 4.000 pessoas nos assistindo ao vivo aqui, Vitor. A gente está ajudando mais, esclarecendo as pessoas e respondendo perguntas e conversando, trocando, porque nós somos dois caras inteligentes. Eu estou só convidando aqui gente inteligente, com discernimento e que tenha conhecimento técnico, né, o que esteja vivendo a situação, para trocar informação e a gente, né, porque a pessoa mais inteligente do grupo não é mais inteligente que o grupo, né, do que o somatório da inteligência do grupo. Então, um pouco da inteligência de cada um, nós vamos formar esse novo pensamento. Então, nesse ponto aqui, Vitor, em termos de economia, nós temos que ter, tem muita gente querendo culpar o próximo por estar na rua, culpar o próximo por estar trabalhando, sem saber como tu me falaste, sem saber das reais condições dele. Então a gente vive num mundo de pessoas que querem o lockdown, para quem não sabe o que é passar a chave, é trancar, é todo mundo ficar em casa, tu ficar em tua casa, o professor ficar em casa, o padeiro ficar em casa, o médico ficar em casa, todo mundo ficar em casa até passar. Isso a gente não pode ter. Como a gente também não pode ter livre circulação. Tem gente que vem batendo numa tecla, essa doença não existe, isso aí não acontece e tal. Eu acredito também, Vitor, vamos ver se eu estou certo ou errado aqui contigo, que é médico junto, né? Daí tu me ajuda a raciocinar.
Nós temos menos mortes no Brasil hoje, porque, diferentemente de outros países que não sabiam nada do que estava acontecendo, nós já chegamos no momento que a gente já estava sabendo. Então, o pessoal já estava lavando a mão no meio dos dedos, já estava lavando a costa das mãos, lavando os polegares, lavando o miolo das mãos, lavando os pulsos, né? Já estava ficando em casa, já não estava indo para o cinema, já não estava indo no jogo de futebol. Ou seja, nós antecipamos esse momento de ficar recolhidos, tanto que o governo, ninguém nos obrigou a ficar em casa, a não ser um prefeito maluco, um governador maluco, mas o governo central não mandou ficar em casa, né? E até mesmo a gente consegue ver que essa ideia de ficar em casa por algum momento tá tão positivo que mesmo países como a Inglaterra, que decidiu fazer as imunidades de grupo, né? Deixa todo mundo, quem ficar doente ficou, porque se todo mundo ficar doente, né? Vai todo mundo ficar doente, uns vão morrer, mas a economia não sofre, né? O mundo segue adiante. Hoje de manhã o Boris Johnson cancelou. Agora ninguém mais fica na rua, não mais 2 pessoas também não podem ficar. 2 pessoas podem conversar, 3 já não podem. A Merkel fez a mesma coisa na Alemanha. Então o mundo está mudando nesse aspecto, né, Vitor? Nós estamos vendo que o caminho é esse meio termo dos dois lados. Não é nem todo mundo trancado e nem todo mundo solto. Nós temos que achar essa boa convivência aí, um bom termo aqui no meio. Isso não depende só da ciência médica, né, Gon? Depende daquela coisa, é o conjunto discutido. Claro. Então, a gente teve muitos problemas em relação a isso aí. Pessoas que têm um viés de autoridade, né, que é uma autoridade, XYZ, mas Sim. É o médico Einstein. Mas não, peraí, cara, o que esse cara está pensando no macro, né? Quem credenciou ele a falar, né? Eu sou médico, quem me credenciou de falar de ginecologia? Cara, eu tenho que conversar com o ginecologista, eu tenho que entender da área dele. Claro. E aí, conversando com ele, eu tenho que comprovar que eu sei mais do que ele naquele tema específico, aquele ponto específico. Na área dele, claro, no ponto. Mas, quanto a isso já, assim, para esses problemas todos, a gente combinou aqui, e aí tu me trouxe também um artigo legal, que é um artigo que até foi citado nos teus stories, nos teus Sim. comentários, que eu achei interessante. Sim. Tudo que a gente vem falando aqui é que muitos médicos ficam putos na cara, é que o cara Sim. só tem uma coisa a falar: lave as mãos, vai para casa e se isola. Cara, todo mundo sabe isso aí, velho. Já fazia isso antes, imbecil, né? Sabe? Nós não podemos... Vitor, como é que a gente está no século XXI e a orientação é lavar a mão, tá ligado? Não pode ser só lavar a mão. É só isso. Esse é o início, né, cara? Assim como é o início, se isolar. Esse é o início. Agora é pensar com a cabeça. Então, esses médicos ficam putos da cara, que estavam me criticando lá, por quê? Porque eu tenho mais a falar. E quando eu tenho mais a falar, o negócio é criticar, porque o cara só tem aquilo e eu vou ganhando mais audiência com aquilo. Não é porque eu quero audiência, vem naturalmente. É porque tu quer audiência. Não, cara, vem naturalmente. O pessoal quer acrescentar a vida dela. Porque todo mundo quer sobreviver, né, Vitor? E todo mundo tem discernimento. O que eu posso fazer além disso? Né? Obviamente, todo mundo tem a paixão pelo saber, né, Vitor? Então, isso aí é uma coisa que me chocou. Não. Eu nem tinha visto assim, Vitor, a repercussão que a gente teve ali. Porque quando alguém fez como, isso aqui é baseado em evidência, eu falei, cara, para aí, o Vitor tá aqui. Eu chamei o Vitor, porque o Vitor é o meu médico, é o cara que eu confio, é um cara que estuda, que eu sei que estuda muito, que eu vejo estudar. Eu recebi o pessoal dos Estados Unidos, pessoal de ponta, mandando os estudos de Stanford, com aquelas orientações. O que eu fiz com as orientações? Passei para o Vitor. Tá certo isso aqui ou tá errado, né? Como eu sempre faço com essa parte de ciências, né, cara? Tu é um cara ainda mais com essa parte de imunidade que é o teu chão, tá ligado? Eu acho que no Brasil tem poucas pessoas que estejam assim no teu nível aí de conhecimento de domínio dessa área. Acho que dá para criar saúde, né, cara? A gente aprende na faculdade a tratar doença, que também é muito importante, mas uma coisa não fecha a outra. Só que nesse momento, quem mais tem atenção? Porque tratar doenças nós estamos esperando a ciência. Então, assim, cara, o que o cara que trata a doença nesse momento tem? Cara, é uma grande responsabilidade, mas ele está esperando sair a ciência. E tá lá, na linha de frente, se fudendo, cara, vendo gente morrer, maravilha, em outros países, que ainda não começou. Mas o que tem mais a acrescentar nesse momento? Cara, vamos aproveitar esse momento, eu tô em casa, deixa eu aprender a como tentar melhorar a minha saúde, porque caso eu for infectado, todo mundo sabe, isso é clássico, né, cara? Eu vou responder melhor se eu tiver mais saúde. Quem são as pessoas a maior letalidade? Os velhos, cara, ou então as pessoas mais velhas, ou então os imunocomprometidos, as pessoas que estão com a imunidade comprometida porque já tem outras doenças. Então a gente vai entender que o que os outros fazem que aqueles não fizeram. E aí esse artigo que me mandou é interessante porque fala exatamente aquilo que eu venho falando durante os anos,
que é muito legal. Vou trazer para vocês aqui o que o Conrado me trouxe. Que, cara, tu estuda mais que muito médico aí, cara. Tá? Porque Obrigado. Lavar a mão, tu sabe lavar a mão. a gente se conheceu assim, né, Vitor? Pois é. Tá aqui, ó. Integrative, as considerações integrativas para o Covid. Muito legal o que eles fizeram aqui. Eles foram muito pé no chão em falar aqui, ó. Primeira coisa, primeiro, não por acaso, sono reparador. Eu já falei sobre isso, sono reparador. Agora, há pouco tempo atrás, eu postei sobre a importância do sono reparador. Eu falei sobre melatonina. E as pessoas, mas ele está falando para ingerir melatonina. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei que a melatonina que é produzida durante o sono, tá aqui, de um sono reparador, tem um efeito antioxidante sensacional. Tá aqui, ó. Tá aqui tudo escrevendo aquilo que eu já falei. E é importante que tenhamos um bom sono reparador. Maravilha. Manejo do estresse. Eu vou mostrar o porquê, porque é muito complicado explicar isso aqui para vocês. Venho falando do estresse também, de exercícios físicos. O zinco. Não falei exatamente do zinco, apesar de que aqui ó, eles elencam o zinco como um forte. E realmente, todo mundo sabe que o zinco para a imunidade é muito interessante. Eles acabam recomendando 15 a 30 miligramas. Mas isso aqui, Conrado, o cara não precisa suplementar. Se o cara consumir um punhado de sementes por dia, semente de abóbora, castanhas, tá? Cara, não precisa, tem coisa que não precisa. Nós estamos ricos aqui no Brasil em alimentos. É claro que o alimento é um pouco mais caro, né? Alguns alimentos, mas também é caro suplementar. Então é mais fácil o alimento, ele vai vir com mais riqueza, porque ali, por exemplo, tem outro ponto que ele vai falar aqui, numas castanhas, eu tenho além do zinco nas sementes, mas eu tenho bastante um antioxidante poderosíssimo e funciona com anti-inflamatório também, que é o que é a vitamina E. E a vitamina E também vai se dar aqui, então eu tenho 2 em 1, olha que legal. E aí aqui eu tenho vegetais e frutas, flavonoides, tô aqui, é que eu estou consumindo, não por acaso. Aqui que eu estou com as blueberries aqui de noite, uma batida. Aí eu tenho aqui mais um monte de coisas que são difíceis para vocês, mas eu já falei disso aqui numa live no meio da semana passada, a glicirrízia, por exemplo, que é o chá de licorice. É que eu falei, isso vai curar alguma pessoa? Gente, não vai curar ninguém. Isso vai evitar que a pessoa se infecte com o vírus? Também não vai. Será que vai ajudar? Ninguém sabe o quanto que vai ajudar, mas não vai atrapalhar. E é uma forma de tentar potencializar suas defesas. É uma tentativa. Assim como o remédio, é uma tentativa, cara. Então, assim, fala bem do remédio e fala mal disso, ele está no mesmo seara, que é a falta de uma evidência sólida. Por quê? Porque depende de múltiplos fatores. Nós estamos falando aqui de alimentação, depende de muitos fatores. E a gente tem aqui, no artigo que o Conrado me mandou. Tá? Aí eu tenho, durante os sintomas, o que eu deveria ficar um pouco mais longe. Tá? O que pode ser, safe para mim? Cara, alho. Eu falei sobre alho semana passada. Tá aqui, o alho. Quercetina, falei semana passada, com a maçã, na casca da maçã, na cebola tem. E aí eu tenho as tragas, coisas que a gente só pode suplementar, tal. Menta piperita, eu falei, cara, chá de menta. Vitor, isso vai curar um coronavírus? Não vai curar. Mas adianta fazer agora? Olha, cara, se tu tiver na tua mão, faz, não tem problema nenhum. Tem problema? Não. Tem promessa de cura mágica? De jeito nenhum, porque é a mesma coisa dos medicamentos agora. Ninguém sabe. Agora, o que a gente sabe é que isso é estudado há muito tempo, que não tem efeito colateral. Então, não custa fazer uso. E aí eu trago para ti o porquê que o estresse pode provocar. Eu vou abrir aqui e pedir para esses médicos, filha da puta, que falaram de mim hoje aqui, aprendam um pouquinho sobre comprometimento direto do estresse. Sim. Quando a gente tem um estresse e causa... Pessoal, atenção aí, pessoal. Atenção. E causa o pavor geral, tem uma boa parte primeiro. Depois eu quero que vocês conversem comigo, esses médicos no privado, para aprender um pouquinho. Bando de sensacionalista mentiroso. Tem um estresse aqui, reação de alarme, eu tenho um efeito lá no meu cérebro primitivo, que é o hipotálamo, me avisando que estou sendo agredido. O que é essa agressão nesse momento, gente? É eu achar que vou morrer. Que é o que todo mundo achou. Então, eu já estou provocando isso nas pessoas. Então, eu tenho que agora gerenciar esse estresse. Por quê? Porque se isso aqui chega a avisar cronicamente para o cérebro inteligente de que eu estou sendo agredido, porque eu estou com medo, estresse, alarme, eu tenho um disparar de todos esses sistemas aqui. E isso aqui é de uma aula que eu dou, viu? De uma das aulas que eu dou. Tá aqui, ó. Eu tenho a suprarrenal que produz epinefrina, adrenalina, né? E cortisol. E esse cortisol aqui afeta as células imunológicas. Quando ele afeta as células imunológicas, eu posso ter desde alterações transitórias de tireoide, transitórias, como também
a acionar doenças autoimunes. Imagina um desastre, a pessoa está tão estressada nesse momento, daqui a pouquinho ele desperta uma doença autoimune que estava lá hereditariamente guardada, como eu falei com uma reumatologista na sexta-feira passada. Uma reumatologista, especialista, falou exatamente a mesma coisa. Aqui as doenças pró-inflamatórias e a resposta humoral. O que é a resposta humoral, gente? Que vai ser comprometida se eu ficar cronicamente nessa reação de alarme. Vamos lá, vamos aprender sobre resposta humoral, o que é muito importante aqui. Isso é o básico que todo mundo consegue entender, gente, tá? Por isso que eu trouxe para vocês aqui. Tá? Olha só. Mais aula aí. Vocês, pau no cu de merda, que falaram mal de mim, esses médicos invejosos. Vamos lá, aprende aqui com o titio, tá? Eu não sou assim, egocêntrico, mas olha, fica puto. Mas não é egocêntrico, cara. É uma defesa. Tu ligou o teu sinal de alarme aí, né, brother? Pois é. Tá aqui, ó. Tanto é que o que me salvou hoje, vou te falar o que me salvou hoje, cara. Porque eu fiquei indignado, os caras mentindo. Cara, mentindo, cara, é foda. O cara pode me criticar, que não concorda com o Vitor, cara. Mas mentir algo que eu não falei. Aliás, banditismo. Vão receber cartinha da minha advogada, doutora Amanda, tá? Que mentiram de mim. Mas tá aqui, ó. Lembra que eu falei de imunidade humoral? Tá aqui, ó. Eu tenho uma primeira imunidade, gente, que é inata, que é a primeira resposta que a gente pode ter. Isso é muito importante, porque isso aqui já resolve boa parte dos problemas. Quem tem isso muito bem? Os bebês. Os recém-nascidos, eles vão desenvolvendo primeiramente isso. Por quê? Porque a adquirida depende de ter contato com o mundo externo. Então, aqui deles, ó, é a única chance dos bebês sobreviverem. Por isso, talvez, que as crianças não estejam padecendo, morrendo com esse vírus. Entendeu? Dá para entender bem simples aqui. Mas olha só, se eu atinjo a resposta humoral que faz os meus anticorpos, eu vou ter a gripe e eu vou demorar para produzir, eu vou ter um problema aqui. Aí eu tenho um problema para acionar essa resposta adquirida, que é a resposta importante para que eu não desenvolva novamente a doença. Então, quando eu atinjo o estresse, eu atinjo isso aqui, ó. Eu tenho a atividade imune que fica toda comprometida, a memória específica do germe fica comprometida e eu fico esperando só o quê? Que esses médicos têm a acrescentar às pessoas. Esperem a vacina. Cara, tudo bem, espera a vacina, tá aqui, ó. A imunidade passiva. Sim. E eu posso ter ela... bom, aí tem coisas que não vale a pena a gente falar aqui. Então, vocês veem que nesse momento, gente, é um momento de botar a cabeça no lugar e de pessoas como a gente compartilhar para as pessoas que, peraí, é grave, fiquem em casa, ok? Mas vamos começar a repensar quem vai voltar a ter contato, porque tem pessoas que têm essa imunidade muito boas. Por exemplo, eu isso que está sempre se cuidando, eu vivo disso. Claro. Né? Tu é um homem que vive a tua própria filosofia, né, Vitor? Tudo que tu fala para as pessoas aqui, tu viveu, tu te transformou, tu tem essa vivência. Tu é um que vai sobreviver a esse negócio. Isso a gente tem certeza, né? Claro que eu estou na linha de tiro igual, né? Claro. Porque, cara, é óbvio que eu estou estressado com essa situação, preocupado com essa situação. E se a gente cronificar esse estresse, outra imagem importante para as pessoas aqui, é bem simples de entender. Sim. Eu cronifico. Então, já estou no sinal de alarme. Aqui, ó. Sinal de alarme. Tá. Cronifiquei isso. Eu posso ter um problema aqui. Cronifiquei. O que pode acontecer? Aí sim, eu não vou explicar sobre cada uma dessas interleucinas, interferon, tal. Esse interferon interfere, né? Interfere nos vírus, interfere. Eu posso ter um comprometimento da imunidade humoral, que é aquela que a gente falou, essa celular, e aqui, ó, o que eu vou desenvolver? Justamente os resfriados de influenza. Então, você quer fuder com a vida de alguém, literalmente, arrebentar com a chance dessa pessoa sobreviver e arrebentar com o sistema imunológico dela, é não informá-la corretamente. Se ficar falando só o que esses caras que me criticaram falam, não, cuidado com a mão, a tua mão, cara, seguinte, eu vou no supermercado, eu vou pegar na sacolinha, cacete. Cara, eu vou ter contato. É muito difícil a gente evitar todo e qualquer contato. Porque a gente nem sabe exatamente quanto tempo ele fica numa roupa, no sapato, todo mundo apavorado. E aí, será que eu vou ter esse cuidado de chegar lá, encostar as coisas só com luva, chegar em casa, deixar a roupa fora de casa e a empregada vai encostar na minha roupa, pô? Entendeu, cara? Que loucura. Sim. É difícil, a gente tem que fazer a nossa parte, se isolar. Mas se eu cronifico esse estresse, eu abro portas para que não informa a população, como nós estamos fazendo aqui, eu abro porta para que aconteça, de fato, um problema ainda mais grave. E é tudo que a gente não quer nesse momento. Então, é o momento da gente pensar a estratégia
Por quê? A economia precisa rodar, vai virar o mês, cara. E aí? Sim. Como é que o cara vai pagar o funcionário dele agora? E o cara do restaurante que não tem um caixa, o que ele vai fazer? Vitor, porque tem outro ponto que as pessoas ainda não se ligaram também, é que é o seguinte, ó, independente dos lugares ficarem abertos, o sofrimento dos lugares vai ser igual, porque as pessoas já estão em casa. Então, já vai ser muito ruim, independentemente de ficar aberto ou não. Então, se tomem medidas aí, porque obviamente ninguém quer, uma indústria vai trabalhar, vai botar todo mundo lá no floor da fábrica, no chão de fábrica. Não, eles vão botar distância, equipamento de segurança, e mesmo assim vai cair a produção. Então, primeiro está vindo uma onda do coronavírus, agora vem outra onda da recessão, né? E vai vir para todo mundo. Então a gente tem que fazer com que as pessoas também criem uma imunidade financeira, né, Vitor? Consigam ter um nível de sobrevivência para essa segunda leva que vai chegar no Brasil, nos Estados Unidos lá. Imagina, os caras estão quase com empregabilidade absoluta, né? Abaixo de 4% de desemprego. O Trump já está pensando, depois do coronavírus, em 20% de desemprego. E a gente está falando lá, imagina o que nós vamos ter aqui no Brasil. Né? E aí, que bom que o governo tá colocando medidas aí e tá tomando ações para ter uma gerência constante. Eu tô surpreendido, cara, de maneira muito feliz com o nosso ministro Mandetta, né? Com todos os ministros. Ontem, cara, domingo de tarde, o presidente da Caixa fazendo um webinário discutindo como colocar a capilaridade da Caixa, né? Que chega em todos os lugares do Brasil, à disposição do crédito, à disposição que as pessoas não têm que pagar mais algumas contas, como é que esse dinheiro pode chegar lá, como é que as maquininhas, o pessoal da Stone participou lá, como é que as maquininhas podem ser para as pessoas sacarem dinheiro, se creditarem no uso dessas máquinas que estão espalhadas no Brasil todo. Então, o que a gente vê no mundo hoje não é só um governo, porque se a gente fosse pensar que só o governo é nosso motivo de solução, eu iria dizer que a gente está numa amostra grátis do comunismo durante esses dias aqui, né? Sem dúvida alguma. Então a gente tem agora o quê? A sociedade privada, os empresários, colocando a sua força, colocando ideias, porque esses caras estão acostumados com a gestão de crise. Até o nosso próprio Instituto Cultural Floresta, aí, Vitor, agora que já fizeram aquela grande ação em relação às viaturas, ao armamento, aos coletes, a prova de bala, tudo, estão fazendo uma nova ação para poder comprar mais respiradores, para poder comprar as máscaras reutilizáveis. Então tá vindo agora assim, ó, é a sociedade civil, são os empresários. É tu nos dando aula de graça aí para todo mundo. Pô, tua consulta, fala sério, pouca gente pode ter acesso. E tu dando de graça para nós aqui, Vitor. Tu dando de graça nos teus canais aí de internet aí. Não é tu, tu vai pro céu, tá ligado, né? Não é tu vai pro céu, né? Porra. É foda. E a gente tem que aproveitar, né, Conrado, esses momentos, não só para pensar com a cabeça, pensar no macro, como tu vem fazendo, aí trazer pessoas que pensam de mais diversos assuntos e realmente pessoas inteligentes, pensadores, e inclusive que estão vivenciando nos seus países o que está acontecendo, mas também tentar agora, eu acho que o que mais fica nesse momento é tentar conscientizar as pessoas, de fato, que a princípio é pavor, agora é consciência. Sim. Agora precisa entender o que está acontecendo no cenário econômico, no cenário político, sabendo que tem parte da população que não vai conseguir entender, não tem capacidade de entender. Não tem como fazer essas decisões juntas, né? Tomar essas decisões. Por exemplo, o cara que me criticou lá, lavar a mão, cara, tu não tem capacidade de criar conhecimento. Então, cara, tu fica lá atendendo os caras de linha de frente mesmo, porque é importante pra cacete lá também. Mão de obra. Eu posso estar lá, eu posso estar em qualquer lugar. Agora, eu pensando aqui e orientando as pessoas, quantas pessoas a gente ajuda aqui? Ó, tem 4 mil pessoas que estão com a gente. Né, cara? Agora, claro, nós estamos dispostos a ajudar. Mas também de criar, e eu acho que é interessante, né, cara? Não vou me omitir de fazer isso, de criar algumas estratégias aí, tanto financeiras, como também no âmbito do estresse, principalmente. Porque a alimentação, cara, o cara que já não come bem agora no estresse vai ser mais difícil de comer. A gente tem que evitar... E até ter acesso às comidas, né? Ter acesso aos alimentos. Então, nisso a gente vai ficar depletado, vai ser difícil. Não, mas eu quero suplementar. Cara, não é o momento de sair, tá tirando para tudo que é lado. Tem coisas fáceis, um chazinho aqui, um própolis ali. Agora, cara, frutas. Todo mundo sabe que isso pode ser positivo em qualquer momento da sua vida. Ou seja, isso é para sua vida, não é para um momento agora e não vai lhe salvar. Agora, tem outras coisas, cara, que assim, ó, como a gente viu lá, o primeiro ponto, e eu trouxe aqui uma coisa bem simples de fazer, o primeiro ponto que atrapalhava as pessoas é a qualidade do sono, porque não tem coisa pior do que uma pessoa não dormir bem.
Não Porque tem. eu me surpreendi ali, Vitor. Primeira coisa, sono. Segundo, estresse. Depois o resto. Depois o Então, resto. para tu ver que é comportamental. É Né? totalmente. A Por isso que eu estou solução é fazendo uma análise. comportamental, né, cara? Mas desculpa Não, te não, mas é isso interromper aí. aí. Volta É isso a aí. falar da importância do sono. Eu tenho aqui, cara, um dado importante para a gente mostrar como o Brasil padece desse sistema assim, do estresse. A gente realmente nós somos agraciados com esse excesso. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os números do Brasil. Isso aqui também faz parte de outra aula minha. Olha aqui, ó. 72% dos trabalhadores brasileiros se consideram se estressados e o país no mundo, maior prevalência de ansiedade do mundo. No mundo! Sabe o que é isso? E a gente dorme hoje 1h30 menos por noite do que na década de 90. Bom, isso faz uma grande diferença, né, cara? Então, pelo menos tentar qualificar o nosso sono. Vitor, eu não consigo, tal. Eu não estou aqui para suplementar nada, tal. A gente pode dar algumas dicas. Comer mais leve de noite, que todo mundo já sabe. Evitar comer muito tarde, porque esse processamento do digestório de noite pode atrapalhar o sono. Não é de todos, mas pode atrapalhar. E tem uma coisa simples aqui, que no Brasil não é caro, cara, tá? Não precisa nem ser das melhores qualidades. Olha que interessante aqui. E o objetivo daqui é ajudar as pessoas. Quer dizer, não estou falando que eu sou mais científico, isso aqui apesar de que é ciência, tá? Ajudar as pessoas. Olha que legal isso aqui. Para vocês entenderem, meta-análises são os estudos onde a gente revisa vários estudos grandes, tá? Para ver chegar a uma conclusão. Olha que legal essa revisão sistemática. São quase sinônimos, não são exatamente, tá? Sobre ingestão de chá e aromaterapia de óleo essencial de lavanda para melhorar o sono. Então tem coisas que às vezes não são tão difíceis de vocês conseguirem, tá? Um chazinho ou então um óleo de lavanda, pode melhorar o sono. Outros estudos precisam ser levados em consideração e a gente tem um outro estudo aqui legal com óleo de lavanda, inclusive, olha que legal esse aqui, cara, mostrando que o óleo de lavanda. E eu não estou ensinando só óleo, mas aqui eu posso ensinar milhares de coisas para vocês. Eu tenho que ensinar alguma coisa que vocês possam ter acesso nesse momento, que não precisa de prescrição médica. Aqui, ó. Olha que legal esse estudo, gente, para vocês verem que as coisas podem funcionar e são fáceis. Ó, esse estudo aqui, ele comparou, ó, é um estudo multicentro, duplo cego, randomizado, com óleo de lavanda, que é um preparo onde a pessoa toma bem comprimido, né? Junto com outras coisas, em comparação com o lorazepam. Para vocês não terem uma noção, o lorazepam é desses grupos do diazepam, que você tem uma classe na medicina. Bromazepam, que são utilizados para ansiedade e funcionam muito bem. Mas olha que legal, eles compararam os dois e eles chegaram a uma conclusão. É tudo que a medicina precisa. Um estudo duplo cego para ser controlado. Tudo isso aí que os caras não sabem nem o que é evidência e ficaram falando de evidência lá no negócio. Depois escutam a evidência comigo, seus pau no cu. Aqueles ali que falaram mal de mim, tá? Em conclusão, nossos resultados demonstram que a ingestão do óleo de lavanda é tão eficaz como o lorazepam em adultos transformando em ansiedade. Olha que legal, cara. Então, pode ser, já que ele não tem efeito sedativo, o cara continua trabalhando, não tem efeito de abuso, não precisa de receita médica, como precisa do lorazepam, isso pode vir ajudar algumas pessoas que estejam passando por problemas agora. A gente não tem como ajudar essas pessoas. E o nosso papel é tentar ajudar. Um chazinho de maracujá, de camomila. Agora, Vitor, isso vai resolver? Não sei. Mas vai prejudicar? Não vai. Custa tentar? Não custa. Também não custa. E por que a gente fala de alimentação, Conrado? Isso é importante aqui, tá, cara? Porque tu viu que eles falaram muito de alimentos, né? Porque boa parte da nossa imunidade, 70% mais ou menos, vai depender do nosso sistema intestinal, né? A gente ouve falar muito das bactérias do intestino. Então, como a gente precisa, a gente separa em 4, tá? Essa nossa imunidade, né? A gente pode ser um não específico, aquele início que a gente viu, já o humoral, o celular, que a gente falou sobre isso também, e o microbiótico. Então, é importante que as pessoas aquelas que têm como fazer isso, nesse período, pelo menos tentem comer mais comida de verdade do que ultraprocessados. Eu acho que vai fazer uma diferença para a sua saúde. E como vai fazer para a sua saúde, pode ser que faça alguma diferença e deve fazer na sua imunidade a longo prazo. A curto prazo a gente não sabe. Mas aproveita esse momento para começar um cuidado maior com a sua saúde. Né? O intestino, ele vai estar intimamente ligado, mas intimamente ligado. E aí eu mostro uma outra imagem interessante aqui. Olha aqui, ó. Como é que a gente constrói a imunidade de alguém? Eu mostrei esses dias aqui. Através de bactérias. Bactérias da mãe, bactérias da vagina, bactérias que infectam o intestino. Então, se a imunidade depende muito do intestino, eu dependo, obviamente, de uma boa alimentação, principalmente com produtos, comida, na verdade, né? Com menos produtos industrializados, para conseguir construir minha imunidade.
Isso fica bem fácil as pessoas entenderem. Não é nada né, de outro mundo. São coisas acessíveis. E é um ótimo momento para a gente repensar na vida, né, Conde? Repensar na vida, cara. Né? Mas, para falar sério, nós estamos com tempo, né, Vitor, agora, né? E colocar também práticas, não vou dizer de esporte, que a gente não pode ter, mas práticas até mesmo de relaxamento. Faz um alongamento. Cara, sou sedentário. Tu sabe que eu tenho fases que eu tô super atleta, tem fases que eu tô sedentário, né, cara? Eu tô tentando recomeçar até na minha última consulta contigo aí, fiz os exames todos, graças a Deus, tô com a minha suplementação, as coisas que eu tenho que tomar para ficar bem e tal. Tô aproveitando aqui, cara. Opa, acabou minha luz lá, agora tô com uma luz meio maquiavélica do computador aqui só, tá? Acabou minha outra luz ali. Pô, cara, tô fazendo relaxamento, alongamento, começando um processo de meditação todo dia. Porque a gente tá com tempo, cara, né? Quanto mais a gente conseguir segurar esse nosso estresse, porque é um luxo, né, Vitória? A gente tá com tempo, poder trabalhar de casa, poder gerir seu tempo melhor, poder administrar essas entregas de trabalho e às vezes não ter um problema financeiro, cara, é rezar porque a gente está numa situação dessa, né? Então tem muita gente aí que eu acho feio que é reclamar de barriga cheia. O que eu vi de gente reclamando, eu tô sem... A Zalara estava contando ainda, Conrado. Aqui eu tô vendo pessoas reclamando que estão sem academia para ir, não podem ir na piscina do prédio, tal. Cara, sabe que é uma... É enxergar sempre o copo cheio e o copo vazio, né, cara? Cheio ou vazio, do meio, tá sempre vazio para essas pessoas, né, cara? Só consegue enxergar o lado ruim da coisa. Isso é muito complicado, né, Conrado? Assim, mudar o mindset nesse momento seria muito interessante. Construir, né, cara? Assistir pessoas como tu ali, construir, cara, pensamento mais racional, cara. Deixar o instinto um pouco de lado nesses momentos. O instinto é importante para sobrevivência, né, cara? Pro dia a dia, ele é ruim, ele prejudica as pessoas, cara. Vitor, uma coisa que tu tá falando, cara, foi uma coisa que eu falei hoje também, que é exatamente isso. Tem aquela frase, né, que tempos fáceis criam, blá, blá, blá. Resumindo, tempos difíceis criarão homens fortes. Porque o fato da gente estar vivendo essa epidemia desse número é porque tem gente irresponsável que está na rua, que não está nem aí, tal, quanto deveria estar em casa, quanto deveria estar se cuidando. A gente vê aí uns vídeos. Porque o grande ponto que a gente vai ter agora aqui, Vitor, nesse primeiro momento, talvez as pessoas possam estar dizendo que a gente está overreacting, exagerando na reação, mas a gente, óbvio, e no futuro, quando isso aqui ficar, olha só, tá morrendo muito pouca gente no Brasil, as pessoas estão alardeando demais. Tá morrendo muito pouca gente exatamente porque a gente está agindo em excesso nesse primeiro momento, né? Que é o cuidado. Então, quem puder fazer a sua parte, tomar a responsabilidade da vida em suas mãos, que seja responsável, que coopere, né, Vitor? Porque cada um que deixar de ir no trabalho é mais um monte de gente que ele não vai contaminar. Cada um que deixar de ir no cinema, pô, qual é o problema, né? Espera um pouco, vai pro Netflix. Tipo, eu não ouço, mas vai nos assistir nossos stories aqui, então, né, Vitor? Nossas lives, né? Tem um momento, né, cara? E, aliás, deixa eu falar que uma coisa que tu tá dizendo aí, que eu gosto de entrar em polêmica, tá? Quando eu tenho base para isso. Uma coisa que tu tá fazendo aí, que é relaxar, tudo isso tá influenciando ali. E cientificamente, outra coisa que eu tô vendo que tu tá coradinha e pegar sol, pode, não é certeza, mas pode influenciar positivamente na tua imunidade também. A gente sabe que ela ajuda nessa integridade do intestino. E a gente tem um estudo legal aqui. Não aconselho ninguém a fazer nenhuma suplementação sozinha, mas pegar um sol diariamente para quem tem essa possibilidade pode ser interessante, cara. Tem um estudo bem legal aqui, ó. A modulação do sistema imune, a resposta imune contra viroses pela vitamina D. Então, nós temos um efeito bem interessante, que eu não vou explicar para vocês aqui, mas eu poderia explicar com os caras que me criticaram lá. Tá? A gente pode discutir exatamente essa figura, pessoal, vocês médicos, sobre a possibilidade, e é sempre possibilidade, porque evidência, para quem lê evidência, a gente nunca tem certeza. A gente tem sempre hipóteses interessantes que a gente pode amanhã desconstruir essas hipóteses. Mas existem evidências que provavelmente o sol, a pessoa que se expõe ao sol, além de ter um estresse, né, o anti-estresse de estar no sol, no azul, ainda podem potencializar suas imunidades com 5, 10 minutinhos de sol por dia. Tá? Pode ser que aconteça. Vitor, muito obrigado por essa aula, né, cara? Nós estamos aqui estourando o tempo aí, tá? Muito obrigado, cara, pela tua doação mais uma vez, tua gentileza, né, a tua solicitude em vir aqui conversar conosco. E eu vou deixar esse último minuto aí que a gente tem para que tu faça
a tua despedida e alguma orientação final aí que tu queira fazer. Fica à vontade. Muito obrigado já e obrigado para todo mundo que assistiu até então. Cara, não, Conde, obrigado por estar aqui comigo, com nós dois aqui, com a tua audiência, minha audiência. Eu espero que, cara, serenidade das pessoas agora, né? Eu brinquei, chamei os caras da puta e tal, mas assim, ó, eu gostaria muito que a gente não tivesse que perder tempo para esse tipo de coisa, sabe? Com discussões bobas e tal, porque de ego. Agora, tudo que a gente deveria guardar de energia é para ajudar as pessoas, cara. É para ver se a gente orienta as pessoas. Se você só tem uma coisa para orientar, tá bom, cara. Não é menos do que o outro tem mais coisa a orientar nesse momento. Porque tem um momento dentro do hospital ou em outro momento que você vai orientar mais. Então, faz parte. Nós somos todos no mesmo barco. Qual é o barco? Cara, tentar passar da melhor forma possível isso. E eu queria tentar resgatar nas pessoas essa integridade, né, cara? Eu venho falando nisso há muito tempo. Mas vamos ser mais íntegros, cara. Vamos tentar realmente ajudar as pessoas. Vamos pensar no todo, ao sair na rua, ao me expor. Será que eu preciso do trabalho? Será que eu posso não ir? Por que eu vou criticar o outro sem saber da situação financeira, econômica, o que está acontecendo na casa dele, o estresse que ele está passando? Sim. Por que eu vou criticar o outro cara que só fala de lavar a mão? E por que aquele vai criticar o outro que está falando que um chá pode ajudar, cara? São coisas muito bobas, pequenas, dentro de um contexto que a gente tem aqui de responsabilidade, de tentar recuperar o Brasil, cara. Nós estávamos, né, numa curva ascendente, Sim. graças a Deus, esse ano, e não podemos botar tudo a perder, né, Conrado? É triste demais, Concordo 100%. cara. A gente tem pessoas aqui quebrando já, no Brasil todo, mas no Rio Grande do Sul quebrando. Cara, é uma tristeza quebrar, porque vê gente sem emprego, gente que não vai conseguir nem receber seu salário, suas famílias, mesmo do empresário, puta... É uma situação muito triste. Então vamos tentar passar da melhor forma possível e se ajudando todos nós, né, cara? Vitor, muito obrigado, tá, cara? Fica com Deus aí. Bateu o nosso relógio aqui, provavelmente vai estourar a live. Tchau pra ti, meu. Vou encerrar daqui, tá? Valeu. Te amo, velho. Obrigado de novo. Beijo, 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 beijo. Beijo no Miguel. Grave isso aí, viu? Salva. Tem um... Óbvio, óbvio. Tá, óbvio. salva.